Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui promovido pelo ICAPA, né? Nesse evento, nós vamos conversar com o doutor Alceu sobre o lançamento do livro Juro que é Simples. Há tanto tempo nós estamos aguardando, né, o lançamento desse livro, um livro assim que pelo que eu vi do livro, ele vem fazer uma revolução, né, no que a gente entende sobre matemática financeira. E eu estou muito satisfeito por estar fazendo esse lançamento, por ter aqui, junto comigo, o doutor Alceu, essa pessoa assim, maravilhosa, já esteve conosco aqui em algumas outras lives, mas agora ele está aqui para fazer o lançamento do livro, e eu estou muito honrado, porque ele aceitou o convite de fazer o lançamento aqui no nosso canal, para ter você aqui participando conosco desse evento. Então, o pessoal está chegando. Doutor Alceu, boa tarde para o senhor. Boa tarde, professor Edilson. A satisfação é minha de estar aqui contigo, com os teus alunos, com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus colegas, que nos últimos tempos, principalmente, me proporcionaram uma remotivação profissional a partir do momento em que nós fomos buscar educação continuada e sentimos a necessidade de aprender mais, evoluir. E sentimos também que era possível a gente ocupar um espaço que estava precisando de um outro prisma para a matemática financeira. E é hoje que a gente vem trazer, humildemente, mas com muita convicção de estar oferecendo algo realmente novo e consistente para a comunidade de peritos financeiros. Muito bom, doutor Alceu. Nós estamos transmitindo esse evento em 2 canais ao mesmo tempo. Na verdade, em 3 canais ao mesmo tempo. Só para o senhor saber, acho que o senhor nem tinha entrado nesses detalhes técnicos, né? Nós estamos distribuindo esse vídeo lá dentro da comunidade de perícia bancária. Então, o pessoal que participa da comunidade de perícia bancária está recebendo esse vídeo lá no Facebook. O pessoal está transmitindo no YouTube. E para quem fez a inscrição no Deutsche, está transmitindo dentro da plataforma Deutsche também. Então, nós estamos transmitindo em 3 locais o mesmo evento. Lembrando que a gente tinha um limite de quantidade de pessoas para participar pelo Deutsche. Então, o que a gente fez? Abriu as inscrições, as pessoas que participaram, que fizeram a inscrição para assistir o vídeo pelo Deutsche, vão receber o certificado, né? Eram só 300 vagas, infelizmente, essas vagas acabaram muito rápido, e aí os demais, né, estão assistindo diretamente pelo YouTube. Então, o pessoal teve a oportunidade de fazer a inscrição pelo Deutsche, recebeu um link para participar diretamente pelo Deutsche, e aos demais receberam um link aqui já do YouTube, porque já tinham acabado as vagas, e a gente queria mostrar essa descoberta para o maior número de pessoas possível. Então, é por isso que tem essa transmissão simultânea em 3 canais, tá bom? Eu quero aqui dar a boa tarde para a doutora Raquel, que está aqui no Deutsche. Eu vou fazer primeiro o Deutsche, depois eu vou para o YouTube, e a gente volta para falar sobre isso. Então, a doutora Raquel Souza está aqui, doutor Diego Lima está aqui, doutor Renato Feijó, doutora Cristiane Santos, lá de Cristiane Contadora de Vitória da Conquista, Diego Pereira, também está aqui animado para o lançamento, doutora Rosane Feit, né? Acho que é Feit, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Doutor Vanderlei está aqui. Doutora Renata já encomendou o livro, está aguardando chegar. É um sucesso. Na verdade, o livro está maravilhoso. Doutora Denise, doutor Tiago, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Doutor Watson, doutora Ana Prieto. Doutora Ana Prieto também já comprou o livro e está aguardando o livro chegar. Agora vamos aqui para o YouTube, para ver o pessoal do YouTube. Olha só, trabalho. Doutora Maria José está aqui, boa tarde, doutora Maria José, doutora Gabriele Gil, doutor Mário, doutor Alceu, o áudio. O meu áudio? Eu acho que o seu áudio tá chegando aqui pro pessoal. Aí tem... Mas não tem nenhum som saindo daqui. Aí, ixi, então... Deixa eu ver o que é aqui. Pronto. Era. Mas perfeito. Resolvido o problema, doutor. Então, doutor Mário está aqui, boa tarde, doutor Luiz Guilherme, doutor Alexandre, doutora Ana Cristina, aqui sou eu falando com o pessoal, Margarida, doutora Margarida, Claudiceia, doutora Elaine Moura está aqui, Eli,
olha só, todo mundo para prestigiar o seu livro, doutor Márcio, doutor Manuel Salés, doutor William Galvá, toda vez eu enrolo no doutor William, ele sempre participa com as nossas lives, eu tenho dificuldade de falar, Gavaldão, doutor William, muito obrigado por estar aqui, doutor Márcio Soares, muito obrigado, doutor Roberto, doutor William, falando que é lá da Zona Norte de São Paulo, o pessoal está aqui anunciando, olha, doutor Marcelo, doutor Roberto, doutora Elaine, doutor Roberto Pinheiro, doutor Márcio, doutora Claudiceia, doutor Alex dos Santos, doutor Laudir, doutor Alexandre, doutor Luiz Guilherme, pessoal, está todo mundo aqui, doutor Alceu, para ver esse lançamento, para ver esse novo método, né? Esse método de quitação a juros simples. Ó, o doutor Roberto falando que recebeu o livro ontem por Correios. Eu ainda não recebi o livro, doutor Roberto, só para o senhor ver como que eu estou desprestigiado aqui pelos meus Correios. Mas muito obrigado a vocês por estarem todos aqui. Aqui, doutor Tiago Florencio, doutor Jefferson Patrício, Deison, Watson, vou encerrar aqui, tá? Doutor Jorge, Cleiton, Pedro Júnior, Gustavo, Mário Santos, Enoque, doutor Jairo, Marcelo, Ana Cabral, Ana Ferreira, Fabiola, Mário Santos, Rosiane, Marina, tá todo mundo aqui, doutor, todo mundo aqui para ver o lançamento desse livro, juro que é simples, e aí eu não vou mais demorar, eu quero, na verdade, passar aqui a palavra para o senhor, porque o senhor, que é a pessoa que vai, né, contar para a gente aí esse detalhe, eu vou passar a palavra para o senhor, na hora que o senhor quiser que coloque os slides, é só o senhor me falar que eu faço a alteração aqui, tá bom? Mas a palavra está com o senhor, o pessoal está aqui para assistir, o senhor também, pode ficar tranquilo, tá bom, doutor? Professor Edilson, primeiramente agradecer a oportunidade que o colega, amigo e irmão me ofereceu de poder, através do seu canal de contato com seus milhares de alunos e colegas, e me ofereceu para que pudesse disponibilizar ao Brasil aquilo que há um bom tempo, quase 20 anos, eu tenho comigo, nos apontamentos e estudos que faço, pelos trabalhos que desenvolvo, e poder chegar nesse ponto muito feliz para mim, realizador, de, há poucos dias, há poucas semanas, concretizar aquilo que eu já pude dividir com o colega, e que recebi, inclusive, o seu beneplácito, a sua aprovação, de realmente estar oferecendo também ao mundo pericial, ao mundo financeiro, ao mundo jurídico, uma alternativa consistente de solução dos problemas entre juros compostos e juros simples, que é uma polêmica que se arrasta há bastante tempo, objeto, inclusive, de uma audiência pública no STJ, que acabou não tendo uma solução, um encaminhamento, e que eu espero, com toda humildade, como disse, mas com muita convicção, de que, se isso venha a se repetir, a gente possa ter essa solução para oferecer e realmente acabar com a polêmica. Eu, antes de tudo, quero dizer que sou de Araranguá, Santa Catarina, a 200 quilômetros ao sul de Florianópolis, 250 acima de Porto Alegre, ao norte. Eu sou administrador de empresas, formado pela URGS de Porto Alegre, sou contador formado pela Unesc de Criciúma e advogado também formado pela Unisul de Tubarão, com campus em Araranguá. Eu trabalho com juros, matemática financeira, na verdade, desde 1968, quando eu tive na disciplina de matemática comercial o primeiro ensinamento a respeito desse assunto, cujo livro era este aqui. E depois, em 71, eu tive mais ensinamentos no Colégio Agrícola, em que eu participei em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, em que o livro era esse aqui. Muito incipiente o conhecimento e o conteúdo da matemática até então. Mas eis que, vindo a Criciúma, depois de ter passado por Porto Alegre e aprendido bastante com os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, talvez algum que esteja me prestigiando hoje, eu pude vir a Criciúma e, depois de desenvolver um trabalho em Porto Alegre, na Unesc, que era a antiga FUCRE, em Criciúma, trabalhando aqui num grupo empresarial, eu fui convidado para dar aula, aos 23 anos, para o último ano de administração de empresas, onde eu tive que me
superar, para poder saber o que sabia, evoluir no que precisava e poder ainda ensinar. E foi aí que eu gostei da coisa mesmo. Anos mais tarde, eu me dediquei à perícia financeira, no âmbito judicial, embora também faça alguma consultoria nesse sentido, e vim a descobrir, nesse meio tempo, aquele que é o precursor, Luiz Álvaro Ferreira Cavalheiro. Esse aqui é o autor que trata do assunto juros simples versus juros compostos desde mais de 50 anos no Brasil. Depois de David Wilkie e John Kerr terem tratado do mesmo assunto no âmbito financeiro também, no século XIX, no século XVIII ainda, me desculpe, no ano de 1792 e, posteriormente, John Kerr em 1833. Depois de Luiz Álvaro Ferreira Cavalheiro, que tratou dessa matéria também de forma bastante elementar, porque o mundo dos negócios, das finanças, não era tão complexo quanto é hoje, nós tivemos o mérito de conhecer e aprender com Jorge Mesquiati Nogueira. Esta é, digamos, a primeira bíblia do assunto. Mais tarde veio Edson Rovina. E, posteriormente, e que ainda está entre nós, com bastante saúde e ombreando conosco no mundo da perícia e da matemática financeira, Anísio Costa Castelo Branco. Foi nessas fontes que eu bebi. Foi através da experiência diária que eu aprendi. E hoje eu tento dividir um pouquinho do que sei, do que faço, com os colegas, para poder a gente, como diz o professor Edilson, subir a régua no âmbito da perícia financeira no Brasil. O Juro que é Simples é um livro técnico, mas ele tem linguagem simples e de relativa facilidade de entendimento, logicamente, para quem é do meio. Doutor Alceu, só um segundo. O senhor quer que eu coloque os slides já na tela? Ainda não, ainda não. Ah, tá. Já vamos evoluir. Eu só preciso dizer que o público que nós pretendemos atingir é desde o estudante de contabilidade, economia, administração, que lida com o mundo financeiro, até os peritos, propriamente ditos, que atuam como assistentes técnicos ou como peritos do juízo, principalmente porque é uma demanda no mundo jurídico de certamente dezenas ou, quem sabe, centenas de milhares de processos em fase de cumprimento ou de liquidação de sentença, em que demanda essa matéria, juro simples ou juro composto, e que demanda a questão dos sistemas de amortização, e que demanda a polêmica quanto que de juro existe em cada prestação, quanto que de principal amortizado existe dentro de cada parcela, e qual é o saldo devedor em cada momento daquele plano de financiamento. Nós, com base no que aprendemos nessa bibliografia e na experiência que temos profissionalmente, também queremos quebrar com essa obra o automatismo das calculadoras financeiras e das planilhas eletrônicas. Porque hoje, pelo imediatismo que temos, pela pressa que temos, pela falta de tempo que temos, nós achamos que apertamos dois botões de um smartphone, ou um botão da HP 12C, ou dá um Enter no Excel e que sai o resultado e que a gente está com o problema resolvido. Não é bem assim. A ferramenta eletrônica do Excel é, hoje, talvez, a mais forte arma que temos para trabalhar no âmbito da matemática. Mas se o agente, se o usuário não puder instruir adequadamente a planilha não vai dar bom resultado. E, da mesma forma, a HP, que é mais limitada ainda. Por isso, com base em tudo que a gente estudou anteriormente, nós tentamos trazer nessa obra uma forma mais didática de se construir planos de financiamento, inclusive sem o uso de fórmulas, que é o refúgio de todos os apressados ou aqueles que se contentam com os números prontos. E nós tentamos oferecer, baseado em aprendizado de outros autores, logicamente,
oferecer uma forma didática de construir e entender como que se constrói um plano de financiamento. E aí já começa a primeira verdade da matemática financeira. Se um plano de financiamento é construído a juros simples, a parcela que vai quitar esse valor principal financiado, logicamente contém juros simples. E da mesma forma, por outro lado, se o plano de financiamento for desenvolvido a partir de juros compostos, a parcela conterá juros compostos. E só por aí a gente poderia parar o assunto se não fosse tanta polêmica existente, tanta controvérsia, e que data aí de algumas décadas, e que por isso estamos todos aqui em busca de um aprendizado melhor. E a partir daí, professor Edilson, eu poderia pedir para o amigo para liberar os slides, que nós vamos tentar desenvolver o conteúdo com as imagens que vão se apresentar. Como existe em qualquer sociedade, em qualquer ciência, existe as lex master, os landmarks, as leis maiores, as cláusulas pétreas daquela ciência que sem as quais serem obedecidas não há lógica no que a gente vai desenvolver. E na matemática financeira, e eu convido todos os nossos assistentes para se apegarem sempre nessa primeira página, em que a matemática financeira estuda a evolução do valor do dinheiro ao longo de um determinado tempo. E somente podem ser comparados algebricamente os valores que estiverem situados na mesma data e sob a mesma taxa de juros. Ou seja, rápida e didaticamente, dizer o seguinte: hoje, R$100 não vale a mesma coisa do que valia um mês atrás, sob uma taxa de juros, digamos, de 5%, e R$100 não vai valer a mesma coisa do que vale hoje, daqui a um mês. Nós precisamos, entre o que se deve e o que se tem para receber, colocar tudo na mesma data para saber se zera, se sobra ou se falta. A conta simples, mas é um raciocínio que muitas vezes, no meio da confusão de um processo todo, e que se envolve lá índice de correção monetária, tarifas acessórias, coeficiente de equivalência salarial, a gente esquece da essência desses ensinamentos básicos da matemática financeira e, às vezes, acaba errando o resultado final por conta dessa cortina de fumaça que se levanta enquanto que a essência está ali para ser vista. Da mesma forma, em matemática financeira, as operações são procedidas sempre a partir de hoje, do momento presente, que é a data focal zero nos fluxos de caixa que a gente desenvolve, para então serem determinados os eventos futuros. É lógico que, indo para frente, também a gente volta. Que nós saindo de zero para o instante n, nós podemos fazer de n voltar a zero para comprovar que a operação foi bem desenvolvida. Agora, o que nós precisamos é utilizar o mesmo raciocínio, a mesma sistemática, de sair de zero para n, quando voltarmos de n para zero, de forma inversa. E não se esquecer desses princípios básicos da matemática, que até, se me permite, talvez seja a propriedade comutativa, ou coisa parecida assim, que esqueço agora esse fundamento, mas a gente vê, inclusive, em muitas publicações, que sai do momento zero para n de um jeito e tenta se voltar de jeito diferente e aí não fecha nunca. E aí se diz que o método é inconsistente. Assim como também se quer sair de um momento futuro para instante zero sem provar o caminho zero, do caminho do zero até o n. E, fechando esse raciocínio, para se comparar o custo de operações financeiras, especialmente aquelas que contemplam diversos pagamentos ou recebimentos, é preciso elaborar a equivalência de fluxos de caixa, que é o encontro dos diversos valores envolvidos na mesma data. E esse último fundamento é que eu convido a cada um que nos acompanhar até o final, porque é nessa frase, é nesse enunciado, é nesse princípio que se fundamentou a
a maior descoberta que fizemos e que trazemos agora para a apreciação dos senhores, e que, repetindo, como talvez a gente vá dizer muitas vezes, eu juro que é simples, porque realmente é simples demais a solução, e a gente vai se dar conta de por que se faz tanto debate a respeito de uma coisa que é óbvia. Mas vamos em frente. Eu vou tomar a liberdade de, para não tomar um tempo demasiado no sábado à tarde, já que nos honram com a assistência, de dar mais ênfase às 3 grandes novidades que trazemos no livro, porque o livro contém 208 páginas, embora no formato A5. Eu tentei condensar o máximo possível para não encher linguiça de oferecer aí exercícios resolvidos, exercícios propostos e fundamentos bem elementares da matemática, porque esse livro ele pretende ser uma sequência de muita coisa boa que já existe. E esses exercícios propostos, resolvidos, e os conceitos básicos da matemática financeira, outros autores já nos precederam, e seria até uma repetição e avolumar indevidamente a obra. Eu tentei oferecer aquilo que é essencial. Não foi para frente? Foi. Então, como Monteiro Lobato já disse uma vez e deixou escrito, tudo na vida depende da justa medida, e é isso que nós vamos tentar colocar em prática. Fundamental para o perito, que além das operações aritméticas, as 4 operações básicas, que conheça a potenciação, que é a exponenciação, a radiciação, que é a famosa raiz, e as progressões aritméticas e geométricas, porque nesses 2 conceitos matemáticos que se fundamenta toda a teoria dos juros simples e juros compostos. Todo mundo vai lembrar que a progressão aritmética ela cresce mediante a soma de um número constante que se chama razão. Assim como a progressão geométrica, ela cresce na medida da multiplicação de um número constante que também se chama razão. Só que em aritmética a razão é simbolizada por R e geométrica é simbolizada por Q. E aqui eu vou passar um pouco rápido. Existem algumas propriedades fundamentais que no livro está melhor explicado, existe também bastante bibliografia a respeito. E aí, mostrar, começando pelo regime de capitalização por juros compostos. Num exemplo básico que iremos usar ao longo do livro, de R$10.000 a 5% ao período, geralmente um mês, em 7 períodos, 7 meses, se for o caso. Nós vemos que o valor presente, ele evolui, sendo o valor único, evoluindo pela taxa, ele evolui de 10.000 para 14.071, na medida em que uma progressão geométrica de 8 termos, cujo primeiro termo é o 10.000, acrescida da razão de 1,05, que seria a expressão de 1 mais 5%, que é o coeficiente na exponenciação, todos sabemos disso também. Nós vamos crescendo juro sobre juro durante 7 períodos, sempre a 5%, os juros crescentes, indo de 10.000 para 14.071. A fórmula básica dos juros compostos. O valor futuro a juros compostos é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado a n. E o inverso, aquilo que chamamos a atenção, seria o valor presente é igual ao valor futuro dividido pelo fator de capitalização. Regime de capitalização por juros simples. De 0 a 7, uma progressão aritmética de 8 termos, começando pelo termo inicial de 10.000, ele vai a 13.500, porque o juro, sempre de R$500, porque é incidente sempre sobre o 10.000, que é o valor presente, representa uma taxa decrescente em relação ao saldo devedor dos períodos anteriores, provando que a exigência de que a cada período tenha que se manter os 5% em relação ao saldo devedor anterior, ela é despropositada para aqueles que tentam desclassificar o regime de amortização ou de quitação por juros simples
como sendo um sistema válido. Da mesma forma, a fórmula geral para cálculo do regime de capitalização por juros simples é que o valor futuro, a partir do valor presente, seja igual a 1 mais a taxa vezes o prazo, porque, como dissemos, é a multiplicação ao invés de potenciação. E do modo inverso, o valor presente é igual ao valor futuro dividido pelo fator de juros simples. Comparando juros simples com juro composto em certos períodos, nota-se que a variação percentual ela cresce de juros compostos para juros simples, sendo que a diferença nominal também cresce na medida do prazo. Agora, nós podemos tratar aqui, professor Edilson, daquilo que eu disse, que sobre principalmente o ensinamento de Meschiati e de Rovini. Nós podemos construir, em juros compostos, também como será juros simples, um plano de financiamento em que não precisamos da fórmula. Porque se nós tivermos presente de que nós temos 7 prestações para poder pagar aquele capital inicial, uma em cada período, e que ela seja igual entre si, nós apropriando os fatores de capitalização correspondentes a cada período, nós teremos, no primeiro período, a prestação 1, que ela vai ser igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7, multiplicado pelo fator de capitalização correspondente ao primeiro período até o instante 7 para formar o valor futuro, o coeficiente vai dar 1,3401, assim como nos demais períodos, vai dar um coeficiente menor, mas que somados entre si vão oferecer o divisor do valor presente, que era 14,071 que vimos anteriormente, e que dá o resultado de 1.728,20, é o que se encontra na planilha, demonstrada também a juros compostos, e principalmente através da fórmula. Pois não? Doutor, eu queria que o senhor voltasse 2 slides aí, só para eu comentar uma coisinha aqui. Pois não, fica à vontade. Gente, aliás, professor, eu acho que... não me deixa falando sozinho, me ajuda. Às vezes até para eu tomar Pessoal, uma água. É porque eu sou abiúdo mesmo, tá? Não, Doutor, mas eu faço gosto. Pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, olha, quando você olha essa construção dessa tabela dessa forma, eu acho que, assim, nenhum livro traz a construção da tabela dessa forma, simplesmente se apresenta a equação, né, se apresenta a fórmula, e depois que se apresentou a fórmula, aí o livro traz uma tabela, mas não mostra as fórmulas desse jeito, não mostra como que está sendo construído o valor, e aí, se você observar, é simplesmente uma igualdade aí, né, eu tenho a parcela no primeiro mês, aí, se eu tenho uma parcela no primeiro mês, eu tenho que levá-la até o 7º mês, para que ela possa ser comparável com o do 7º mês. A do segundo mês, eu vou também ter que levar até o 7º mês, ou seja, eu vou levar por 5 meses, a do terceiro mês, vou levar por 4 meses, e sucessivamente. Isso aqui, eu estou fazendo essa ressalva só para a gente lembrar o seguinte, olha, eu jamais, a regra básica da matemática financeira, jamais some valores em datas diferentes. E aí você fazendo esse procedimento aí, você vai encontrar o divisor do PV, exatamente para você encontrar, do FV, desculpa, você tem o FV ali, né, verdade. Você vai ter o divisor do FV para você encontrar o valor da PMT, entendeu? Um procedimento até muito mais simples do que a gente tenta enfiar na cabeça do pessoal, os cursos de matemática financeira ensinam a fórmula, né, para achar a PMT a partir do FV. E aí, é um procedimento muito mais simples. Só estou falando para você que você tem que, sempre, na matemática financeira, tem que se respeitar a regra de jamais tomar valores em datas diferentes. É só isso. Agradecido, professor. Vamos avançar aqui. Então, chegamos à fórmula geral. É aquela que ela pode muito bem ser utilizada por automatismo, como sendo um algoritmo, na medida em que a gente compreenda a formação desse valor, daquela maneira que vimos anteriormente, que o professor Edilson muito bem agora complementou a explicação. E aí, nós temos aquela necessidade da prova dos 9, da prova real. Será que está certo esse valor de prestação? Aí nós vamos para a comprovação do inverso, que a partir do valor da prestação, 1.728,20, que foi obtido tanto através da construção algébrica como pela fórmula,
Invertendo a fórmula, como nós já vimos também, nós precisamos achar o valor principal, que é o valor inicial. E aí, o valor do primeiro momento, nós vamos ter que utilizar os coeficientes de 1 a 7, porque são esses os períodos, e o PV, sendo isolado, dividindo 1.728 por 1,05, que é o fator de capitalização do primeiro período, levando para o instante zero, a cota de principal de amortização que vai conter ali naquele cálculo vai ser 1.645,90. Nos períodos posteriores, 2, 3, 4 e 5, estão aqui os valores, que somados, eles integralizam o 10.000, que é o capital inicial, comprovando que a operação está certa, é exata, ou seja, é consistente. E aí, nós poderíamos terminar toda a discussão, eu sempre digo, algo que é óbvio, que esse tipo de cálculo contém juros compostos? Sim, ponto. Mas, como o pessoal ainda gosta de debater a respeito, seguimos comparando, então, com a outra metodologia, que é juros simples, desculpe. Aqui a fórmula invertida, somente foi pegada aquela fórmula anterior e feitas as adaptações, e pode ser utilizado sem problema nenhum, desde que, lógico, compreendamos os conceitos básicos que conduzem a ela. Da mesma forma que fizemos por juros compostos, utilizando a exponenciação, que é, na verdade, a sequência de multiplicações. Em juros simples, nós temos a multiplicação, que é a sequência de adições, de somas. Nós temos, então, que a prestação do primeiro período, levada ao instante 7, que é quando a gente obteve, a partir do capital inicial, o valor presente, o 13.500 a juros simples, a prestação do momento 1, utilizada a taxa de juro 5%, que foi pré-definida, e o número de períodos que faltam até o instante 7, ela acarreta no coeficiente, no fator 1,30. Assim como nos períodos posteriores, de forma decrescente, vai de 1,25 até 1, somados, oferecem o divisor, que é 8,05. Quem fez aqui o PowerPoint fui eu mesmo, esqueci de botar o 8,05 como denominador, mais 13.500 dividido por 8,05, no livro tem, tá? A prestação, então, a juros simples é 1.677,02, que é menor do que a de 1.728,20, justamente porque o juro simples, não capitalizando juro sobre juro, naturalmente vai dar um valor menor. A tabelinha mostra tranquilamente a mesma coisa, de uma forma mais detalhada. De novo, lembrando a incidência decrescente dos juros sobre o saldo devedor, o que vem comprovar, ou pelo menos dizer alguma coisa para aqueles ainda reticentes, de que não se pode exigir que aqui seja sempre 5%, como era no caso dos juros compostos, porque o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Não tem como esse juro ser o mesmo ao longo de todos os períodos. E aí as fórmulas da prestação periódica por juros simples, que o livro desenvolve um pouco mais detalhado, e outras bibliografias também apresentam. Está aqui a fórmula, a partir daquele desenvolvimento algébrico, com base no valor presente. E se for com base no valor futuro, a fórmula é um pouco mais simplificada, utilizando o FV na sua formulação, né? O valor presente é juros simples, que é o inverso para provar que tem que fechar a operação. O valor presente ele tem que levar a 10.000, que é o valor inicial. Então, esta fórmula aqui, desenvolvida tanto por Meschiati, como por Rovina, como por Castelo Branco, e particularmente Castelo Branco fez isso prestação a prestação, conduz a 10.000, cada um dos nossos colegas poderá desenvolver esse cálculo aqui com mais calma, fora da live, com o livro ou sem o livro, mas de uma forma que vai compreender perfeitamente. Aqui o cálculo que Castelo Branco, principalmente, nos trouxe como maneira originária de calcular, não a partir do valor futuro unicamente, mas a partir
de prestação a prestação, trazendo isso para o valor, para o momento zero, que inteira 10 mil. Provando que também fecha a conta na ida e na volta. A taxa interna de retorno, que também Meschiati nos trouxe, Castelo Branco repetiu juntamente com Rovina, prova de que, utilizando aquelas grandezas de 10 mil como valor presente, 5% a taxa de juros e 7 número de períodos, a taxa utilizada, o valor presente, o prazo e a prestação. Vai arredondar na taxa pré-definida, que é o 5%, e as 4 grandezas sempre estão adequadas, porque os cálculos estão sendo feitos da maneira correta. Mas existe ainda a insistência da maioria dos nossos colegas de discutir quanto que existe de amortização ou de principal, e principalmente de juros, em cada prestação. Por conta de contabilização, por conta de um entendimento que gostaria de esmiuçar mais o que é que tem dentro desses cálculos. Para mim, na minha convicção, o mero cálculo da prestação seria suficiente para terminar com a questão, porque há maneiras de se calcular o saldo devedor, independentemente da constituição de cada parcela, mas, mesmo assim, atendendo a essa exigência, principalmente Edson Rovina, um grande matemático catarinense que nos deixou o ano passado, nos trouxe o desenvolvimento de que, em cada parcela, ao longo do período desenvolvido, os 10 mil de valor principal estão distribuídos de forma, no caso dos juros compostos, sob a luz das progressões geométricas, e no caso de juros simples, sob a luz das progressões aritméticas. E aí eu não vou tomar o tempo dos senhores, que esse cálculo é um pouquinho demorado e chato, mas ele toma a soma das PGs, que tem uma fórmula, desenvolve todo o raciocínio, demonstra um por um, e eu repito aqui, não é mérito meu, eu simplesmente estou trazendo como referência bibliográfica o próprio Rovina, e ele traz tudo isso fechando, centavo por centavo, tanto a cota de amortização como a cota de juros em cada prestação, e fechando todos os saldos ao final, de maneira, inclusive, que possa se formular uma tabela perfeitamente compreensível, de maneira mais sintética, e também em juros simples, um pouquinho mais trabalhoso, porque, por incrível que pareça, desdobrar as operações de soma e de multiplicação é mais difícil do que desdobrar as operações de multiplicação e de potenciação. Mas o Rovina fez muito bem, eu transcrevo aqui, e os colegas poderão, aqueles que ainda não têm acesso a esse conhecimento, ou a essa bibliografia, comprovar de que nós estamos trazendo aqui conhecimentos que são consistentes, confiáveis. Logicamente, que a essência do cálculo da prestação, das cotas de juros e de amortização por juros simples, elas obedecem um critério de ponderação que, inclusive, grandes matemáticos que negam a existência de capitalização de juros em determinado sistema de amortização concordam ou concordaram em um determinado tempo que isso aqui fosse verdade. E continua sendo, só que alguns excluíram das suas publicações. Professor Edilson. Eu estou aqui com o microfone fechado, estou aprendendo horrores. Eu acho que é claro que o senhor não quis citar aí, tem muitos autores que nós temos aí no nosso meio que sabem da existência da capitalização, mas que por motivos alheios à nossa conversa, acaba que, sabendo que existe a capitalização, continua defendendo que não existe capitalização dentro do sistema da tabela Price, e agora eu acho que o senhor mostrando aí os cálculos, como chegar a essa cota de amortização, essa cota de juros, por juros simples, eu acho que vai dar uma clareada exatamente para o pessoal, que às vezes nem todas as pessoas estão há tanto tempo na estrada quanto nós estamos, né, doutor Alceu? Nós não, né? Quando o senhor está na estrada aí, e aí, consequentemente, eu acho que mostrando desse jeito didático, né, mostrando cada uma, como que calcula cada uma, facilita muito para que todos possam dominar esse conhecimento e, consequentemente, atingir nosso objetivo, que é subir a régua da perícia bancária no Brasil.
Perfeito. Professor Edilson e meus amigos que nos assistem, até aqui, então, os conhecimentos já foram desenvolvidos em outras obras, aonde eu também bebi da fonte, aonde eu também aprendi, e a partir do que também desenvolvi algumas formas diferentes de expor, tentando ser mais didático e convincente para que o leitor pudesse concordar com os argumentos que são desenvolvidos. Agora, eu me permito trazer aqui aquela que eu considero a primeira das 3 contribuições muito interessantes, e que essa aqui, ainda que seja de pequena monta, mas ela vai ser de bastante utilidade para os colegas nos seus trabalhos, e entendimento também para aqueles que operam no mundo jurídico, ou mesmo no mundo empresarial, com contratos que recebem hoje, com autorização legal, inclusive, né, a capitalização diária composta. Porque, não bastando a capitalização mensal, como habitualmente se teve no mercado até um pouco tempo, os financiadores eles começaram a desenvolver uma conta de que, se nós tivermos como datas de vencimento o mesmo dia de cada mês, a diferença entre o número de dias entre essas datas, elas não são 30 dias sempre, não são regulares. São, muitas vezes, de 28, 29, uma vez a cada 4 anos, de 30 e 31. Então, eles pré-definem datas em que serão vencidas as prestações. E fazem o seguinte, tomam a taxa de juros, divide por 30 e compõem, a partir daí, um fator de capitalização diário e exponenciam a cada dia, até que complete os 30, os 60, os 90 e assim por diante. Tomando por um exemplo um financiamento que tivesse sido feito em 23 de junho de 2019, durante 7 meses, que é o nosso exemplo clássico aqui, nós teríamos 7 vencimentos para frente. Em cada dia 23, o primeiro período seria de 30, o segundo 61, 92, 122, 153, 183, 214. O fator, como eu mostrei, seria justamente 1 mais a taxa exponenciada por 30, que é juro composto, né? Por 1 sobre 30, que, na verdade, é a raiz 30 de 1 mais 5%, desculpe o atrapalho, que nós temos o coeficiente diário de 1, 0, 0, 16, 27, 66, que multiplicado pelos 214 dias, que é o período completo, dá o valor futuro de 14.162,84, que é maior do que aquele 14.071 que nós tínhamos lá atrás, justamente por conta de que, ao invés de capitalizarmos os juros a cada mês, de forma composta, nós estamos capitalizando de forma composta a cada dia, e isto aumenta o rendimento do financiador e aumenta o custo da operação para o tomador. Aí, nós temos que formar, da mesma forma que fizemos lá para a prestação, a juros compostos e a juros simples, aquele raciocínio de construção do prazo que falta a cada período até o final, que forma aqui o divisor de 8, 16, 82, tomando o 14, vou voltar ali, o 14.162,84 dividido por 8, 16 e 82, a prestação fica 1.733,89, que é maior do que 1.728,20, provando que a capitalização diária é mais rentável para o financiador e mais custosa para o tomador. E é um exemplo que está acontecendo em milhares de contratos de financiamento por esse Brasil afora. É uma prática recente, mas ela tem sido, inclusive, majoritária nos últimos tempos. Só que pode acontecer... Doutor Alceu, deixa eu atrapalhar só mais um pouquinho. Só para avisar o pessoal. Avisar o pessoal que na segunda-feira, às 17 horas, nós vamos ter uma live com o doutor Manuel Salésio aqui no canal, falando exatamente sobre essa tabela não periódica, ou seja, a gente nem tinha combinado e já fica aí o convite para você, segunda-feira, às 17 horas, aqui no canal mesmo.